Olá galera, Maurici na área para mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje vamos falar sobre esse carinha aqui, ó, Albáfica de Peixes. Daqui é o meu cavaleiro de ouro preferido do The Lost Canvas e no geral também. Entre os cavaleiros de ouro, meus cavaleiros de ouro preferido é o Albáfica de Peixes e o Chakra de Virgem. São os meus dois cavaleiros disparados, que eu gosto muito, e principalmente o Albáfica, principalmente para fazer justiça ao signo de Peixes, né, galera? Porque o Afrodite, só pela misericórdia, eu acho um cavaleiro horrível, muito ruim o Afrodite. Mesmo ele lá na saga Gold lá que fizeram lá, que ele tá lutando em Odin, ele foi o herói lá que salvou todo mundo, mesmo isso. Mas o Cavaleiro de Peixes e o Cavaleiro de Câncer atual, o Máscara da Morte e o Afrodite, são péssimos. Eles são meio covardes, cara, não consegui me identificar com esses cavaleiros. Aí veio o Albáfica para representar Peixes e tem o Manigold também para representar Câncer. O Lost Canvas, para mim, é uma obra fantástica, é uma obra muito boa, que opinião é opinião, mas eu acho melhor do que a série clássica. E tem a autora aqui, esqueci o nome dela aqui, a Shiori Teshirogi. Claro que sob a supervisão do Kurumada, ele reveu tudo o que ela fez, os roteiros, a história, tudo antes de publicar. Então tem a autorização dele, apesar de não ser canônico. Então a Teshirogi fez o The Lost Canvas e lançou também o Gaiden, que conta a história de Cavaleiros de Ouro. Cada volume conta a história de um cavaleiro, e eu vou falar sobre a história do Albáfica no vídeo de hoje. É uma história muito bonita, é uma história muito legal, galera. Mas antes de começar, eu te peço para que vocês deixem aquele like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, deixe aí sugestões do que vocês querem ver aqui no canal. Claro, sugestões referente a mangás, que esse canal aqui é para falar sobre mangás, então não tem como eu falar de anime, eu falo sobre mangás. Claro que é uma coisa intercalada, né, galera? Então logo eu vou também fazer um vídeo do que podemos aprender com a vida do Albáfica de Peixes. É um pequeno spoiler aí, em breve vídeo aí pra vocês. Então, sem mais enrolação, vamos lá pra história. Bom, antes de falar do Albáfica, temos que falar do Rugones de Peixe, que é o mestre do Albáfica. O Rugones, ele fica sozinho, ele é isolado, porque o sangue dele é venenoso, né? Então ele não pode ter aproximação com ninguém, porque senão o seu sangue pode matar as pessoas. Só o fato de se aproximar dele pode envenenar e matar as pessoas. E o Rugones tinha um irmão caçula. O nome desse irmão era Ruko. Esse Ruko, ele se aprimorou em medicina, com as ervas, né, para trazer curas para muitas pessoas, porque a intenção do Ruko era curar o irmão, porque ele tinha saudade do irmão, tinha saudade do Rugones, queria muito ter essa aproximação com ele. Então ele tinha muita saudade, por isso ele, com muito afinco, ele entrou, né, para aprender medicina, aprender com as ervas, como trazer a cura para o irmão dele. Só que ele nunca conseguiu, passou anos, e o Ruko nunca conseguiu achar um antídoto para curar o seu irmão Ruko. Então seu irmão Ruko vivia sozinho lá no santuário, na casa de Peixes, e tinha um jardim com flores venenosas lá no santuário. Só que aqui, nesse volume, deu a entender que seria que aquele jardim entre a casa de Gêmeos, a casa de Peixes e o salão do mestre. Só que aí a autora, no volume mais anterior, aí, acho que no volume 4 ou 5, explicou que esse jardim fica no santuário, mas não entre as casas. É um jardim, tipo um jardim secreto, onde o Rugones ficava. Por quê? Porque vai entrar o Albáfica na história. O Albáfica, ele foi abandonado, bebezinho, ele foi abandonado nesse jardim. Então, se fosse o jardim entre a casa de Peixe e a sala do mestre, não faria muito sentido, porque como que alguém conseguiria chegar lá e abandonar essa criança nesse jardim? Então a autora, ela deixou passar isso desapercebido, mas o editor falou para ela, então ela se corrigiu nos volumes mais adiante. Então esse jardim de flores venenosas está no santuário, mas não entre as casas. É um lugar secreto onde o Rugones vive, tem a casa dele, tudo lá, muito legal. Então o Albáfica, bebezinho, ele foi abandonado nesse jardim. E por incrível que pareça, ele não morreu, né? Os venenos das flores, o veneno das rosas não matou
a criancinha Albáfica. Então o Rugones começou a criar esse bebê. Começou a criar, já que ele podia se aproximar desse bebê, já que esse bebê venceu os venenos das rosas, então o Rugones podia se aproximar dele. Então o Rugones criou essa criança, criou o Albáfica. E conforme ele foi crescendo, o Rugones ensinou técnicas de cavaleiros para ele, para que um dia ele possa suceder o seu mestre, né? Como Cavaleiro de Ouro. Então o Albáfica aprendeu a queimar o cosmo, elevar, lutas, artes marciais, aprendeu tudo com o Rugones e eles eram muito felizes. Só que aí, quando eu tinha uma certa idade lá, Cavaleiro do Zodíaco é 13 anos, galera. 13, 14 anos, eles são bem crianças para virar cavaleiros, mas quando chegou a certa idade, o Rugones fez uma proposta pro Albáfica. O Albáfica, ele ainda não tinha o sangue venenoso, o corpo dele suportava o veneno das rosas, mas o sangue dele não foi contaminado. Então o Rugones falou para ele assim: Albáfica, você pode ir embora, conviver com as pessoas normalmente, ou você pode ficar aqui e fazer o teste para virar um Cavaleiro de Ouro. Só que se você virar um Cavaleiro de Ouro, você não vai poder mais se aproximar das pessoas. Então você não vai poder conviver com mais ninguém. Então você escolhe o que você quer, Albáfica. Só que o Albáfica gostava muito do Rugones, gostava muito do mestre dele. Então ele não queria ir para viver com as pessoas lá e deixar o mestre sozinho, porque o mestre tinha o sangue venenoso e não podia conviver com ninguém. Então o Albáfica falou assim: não, mestre, eu quero ficar aqui e fazer o teste para ser Cavaleiro de Ouro, para ser o seu sucessor, né? Porque o Albáfica não queria deixar o mestre sozinho. Então o Rugones falou assim: então a gente vai fazer agora o elo vermelho. Esse elo vermelho é o que vai suceder, como eu posso dizer, é a parte final para você se tornar um cavaleiro. Então o que acontece? Ambos fazem uma pequena picadinha assim no dedo indicador, para sair um pouquinho de sangue, e eles colocam um dedo no outro, o dedo do Rugones com o dedo do Albáfica, e eles fazem isso uma vez por dia. Com isso eles vão transferir do sangue um para o outro. Então durante muito tempo eles foram fazendo esse ritual, né, o sangue ir passando um pro outro. Só que o Albáfica começou a perceber que o seu mestre estava ficando meio fraco, cansado, emagreceu muito. Então ele pensou que era uma doença, mas não era uma doença. O Rugones não tinha falado completamente a verdade pro Albáfica. O que acontece? Quando eles faziam a transfusão de sangue, os sangues se misturavam. E o sangue mais forte vencia o sangue mais fraco, levando a pessoa à morte com o passar do tempo, porque o sangue mais forte ia sobrepujando, existe essa palavra? Não sei, mas ia contaminando o sangue mais fraco. Então o sangue do Albáfica era mais forte que o sangue do Rugones, e com isso o Rugones estava morrendo aos poucos, e até que chegou e morreu, e o Albáfica acabou ficando sozinho, porque o sangue do Albáfica foi mais forte, e ele então se tornou o novo Cavaleiro de Ouro de Peixes. Foi assim que o Albáfica se tornou cavaleiro. Aí nesse mangá aqui, que conta toda essa história que eu te falei pra vocês, tá nesse mangá aqui, tem uma história em que tinha uma ilha dos curandeiros, onde o Ruko governava essa ilha dos curandeiros. Lembra que o Ruko é irmão do Rugones. Então o mestre mandou o Albáfica ir lá investigar, porque tinha suspeita de que tinha uma estrela maligna andando sobre aquela ilha. Vale lembrar que essa história aqui passa com o ataque de Hades, né? Então estrelas malignas são os espectros. Então o Albáfica foi para lá para investigar, e chega lá e encontra o Ruko. E o Ruko era idêntico ao seu mestre, só que o Albáfica não sabia. E o Ruko era irmão do Rugones. Claro que mais pra frente ele ficou sabendo. E o Rugones virou um curandeiro, excelente, curava qualquer doença com as ervas dele, tudo doença que vinha ele curava. E o Albáfica ficou muito encantado com isso, até que o Rugones falou que sabia sobre o elo vermelho. O elo vermelho é aquele pacto que ele fez com o Rugones. O Ruko falou que já sabia sobre isso e se revelou como o irmão do Rugones, né? E ele pergunta para o Albáfica se ele quer a cura, porque finalmente o Ruko conseguiu a cura para essa doença. Infelizmente tarde, né? Porque ele queria curar o irmão dele, mas infelizmente foi tarde, não conseguiu, mas ele poderia curar o Albáfica. E o Albáfica balançou muito, ele ficou muito tendencioso
a se curar. Só que o que acontece na verdade, cara? O Hulk, ele estava sendo controlado pelos espectros, afinal ele era um espectro de Hades. Por quê? Porque durante o tempo que ele queria curar o irmão, ele ficou tão obcecado por curar o irmão dele, que não conseguiu achar a cura, então ele ficou nessa obsessão. E tinha um garotinho que ajudava ele, é o Pefko, um garotinho bem legal, ajudava ele, era tipo seu ajudante. Então o tempo passou e ele não conseguia curar pro irmão, até que o Pefko ficou muito doente. O Pefko ficou muito doente e o Hulk não conseguiu achar a cura pro Pefko. Então, temeroso para não perder o seu auxiliar, o garotinho, ele falou assim que faria de tudo o que fosse possível para curar o garoto. Aí que ele recebeu a proposta que vem lá do submundo. Ele se tornaria um espectro e com isso teria poder sobre as curas, sobre os lírios brancos, que são lírios azuis, lírios brancos, não lembro aqui, mas acho que é lírios brancos, deixa eu ver aqui, para não falar besteira, lírios vermelhos, né? Tem os lírios aqui que ele conseguia curar para as pessoas. Então ele conseguiu curar o Pefko, só que em troca ele vendeu a alma dele para Hades e se tornou um espectro. E todas as pessoas que ele curava se transformavam em espectro. Então no final, se ele curasse o Albafika se tornaria também um espectro. Aí teve a luta lá, o Albafika venceu, matou o Hulk lá, que na verdade não era tão vilão, né? Foi apenas consequência do que aconteceu com seu irmão e da obsessão por curar o irmão. E também nessa história ficamos sabendo que antes de morrer, o Rugoni chegou pro grande mestre e falou pro grande mestre assim: se por acaso alguém chamado Hulk conseguir a cura de tudo, mande o Albafika em missão para conhecê-lo. Porque o mestre pensou assim: pô, o Albafika só aceitou fazer o elo vermelho porque não queria me deixar sozinho. Só que ele não sabia que ele ficaria sozinho, porque eu ia morrer, ou ele podia morrer também, né? Porque se ele fosse mais fraco. Mas o mestre já tinha certeza que o sangue do Albafika era mais forte. Então, se tiver uma missão para lá, mande o Albafika para ele ter uma segunda oportunidade de escolher o seu destino, se é ficar sozinho ou ficar com as pessoas. E pela segunda vez, o Albafika ele balançou, mas decidiu continuar como Cavaleiro de Peixes, o melhor Cavaleiro de Peixes que já existiu na saga de Cavaleiros do Zodíaco. Então essa é a história do Albafika, uma história muito bonita, uma história muito linda, uma das melhores histórias aqui do Gaiden. Teve alguns cavaleiros que eu li que eu não gostei da história, tipo Cardia de Escorpião, tem uma história meio Mequetrefe, o Elcide de Capricórnio é mais ou menos, Degel de Aquário, decepção total, Degel de Aquário, a história. Mas a história do Albafika, e tem a história do Doku também, que em breve eu vou trazer aqui no canal. A história do Doku também é muito legal e eu vou trazer aqui pra vocês. Mas essa foi a história do Albafika de Peixes. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima.